Oi, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao cronograma da hematologia. A gente vai falar um pouquinho hoje de anemia megaloblástica, professora Alessandra aqui. E em relação à anemia megaloblástica, gente, o que precisa da gente deixar claro é, primeiro a gente tem que saber das classificações das anemias. Então a gente vai passar um pouquinho por essa introdução sobre as anemias, identificar quais que são as anemias macrocíticas, né? Porque a megaloblástica é uma anemia macrocítica. E quais são os possíveis diagnósticos quando a gente pensa em anemia megaloblástica. Então, o que a gente precisa identificar para poder fazer o diagnóstico diferencial? É a gente estudar um pouquinho das características da anemia megaloblástica, o que é uma anemia megaloblástica, né? E o metabolismo da vitamina B12 e do ácido fólico, são os principais nutrientes, a deficiência desses nutrientes são os principais responsáveis da anemia megaloblástica. A gente vai conhecer um pouquinho desse metabolismo no corpo, né, e da função, falar do diagnóstico e do tratamento da anemia megaloblástica e revisar um pouquinho sobre a anemia perniciosa, que está dentro, né, da anemia megaloblástica, e a gente vai falar um pouco. As referências são essas, né? A gente pode encontrar um pouco no livro do Harrison sobre as anemias megaloblásticas e no Tratado de Hematologia, que é o Introps, e um pouco também nesse livro de hemograma que a gente tem sobre as alterações, manual de interpretação. Em relação ao que a gente vai colocar para vocês, a gente vai iniciar assim com uma introdução básica de anemias, que vocês já viram em aula anterior com o Rogério, mas a gente vai falar um pouquinho o que é anemia macrocítica. E essa primeira parte a gente vai até anemia macrocítica para depois a gente entender o que é anemia megaloblástica, como que funciona, né, o metabolismo da vitamina B12 e do folato e como que você tem a megaloblástica por deficiência da B12 e do folato. Vamos falar um pouquinho de tratamento e passar pela anemia perniciosa. Então, essa primeira parte a gente vai ver a introdução de anemias e anemia macrocítica. Gente, anemia é uma das alterações hematológicas mais comuns na prática do médico, não só do clínico, como também do cirurgião. E a gente tem que, em geral, a prevalência da anemia é até 30% aí da população em estudo já feito anteriormente. A gente define anemia pelo valor de hemoglobina. Né? A hemoglobina é um componente que fica dentro do eritrócito, dentro da hemácia, que é a célula vermelha. A hemoglobina é um dos parâmetros que se define anemia, né? E ele tem melhor acurácia do que o hematócrito e a contagem de hemácia, que também são elementos que você consegue visualizar no hemograma. A contagem das hemácias total, né, a massa vermelha, e o hematócrito. Porém, a hemoglobina tem uma melhor acurácia para a gente definir esse conceito de anemia. Tem que ter em consideração também que o valor de referência do hemograma ele é baseado na população padrão, uma população geral, e que existe variação desses valores em relação ao sexo e raça. Então, a depender do sexo, da raça e até dos fatores populacionais, a gente tem variação que são consideradas fisiológicas em relação ao valor da hemoglobina. Então, nem sempre a gente vai se basear de forma absoluta nesse valor, porém, ele é o que é mais utilizado para a gente classificar e falar que realmente existe uma anemia. Pela Organização Mundial de Saúde, a anemia é definida por uma redução de 2,5 do desvio padrão populacional. Essa é a definição de anemia. Em relação ao valor populacional de hemoglobina que a gente tem, que é uma variação esperada, até 2,5 é considerado normal. Abaixo disso a gente considera como anemia. Sendo que, em geral, os valores abaixo de 12 em mulheres e 13 em homens é considerado como anemia. Algumas considerações são idosos e gestantes, que a gente considera uma hemoglobina abaixo de 11 para a gente falar em anemia. Existem vários parâmetros que são avaliados no hemograma para a gente poder definir um pouco melhor sobre como funciona, como que é essa anemia, né? São os parâmetros que a gente visualiza no hemograma, né? O volume corpuscular da hemácia, a concentração de hemoglobina, né? Que é o CHCM, e o RDW, que vai medir a variação do tamanho entre essas células, né?
vai medir o grau de anisocitose, que é a diferença de tamanho entre as hemácias. E nós temos que avaliar também as outras linhagens, outras séries hematológicas como leucócitos e plaquetas. Isso tudo faz parte da avaliação para a gente conseguir classificar a anemia e definir se é uma anemia macrocítica, microcítica. A maior causa de anemia, gente, é a ferropriva, que é por deficiência de ferro, tá? Chega a 30%. A anemia macrocítica, que a megaloblástica está dentro da anemia macrocítica, ela varia na população e tem de 2 a 4% aí de frequência. Sendo que quando a gente avalia os idosos, essa porcentagem aumenta, tá? Por quê? Porque a gente tem a anemia macrocítica com o tempo, né, com a idade, a gente tem mais chance de encontrar alteração tanto de deficiência nutricional, tá? Quanto de presença de um tipo de anemia macrocítica relacionada à neoplasia, que é síndrome mielodisplásica, que também vai gerar essa anemia. Então, por isso que essa porcentagem de macrocítica em idosos, ela aumenta quando a gente avalia a população idosa, né? Chega até a 6%, vamos colocar na população um pouco mais velha, vamos dizer assim, mais idosa. E são várias as causas de anemia, mas por conta dessa deficiência aumentada, né, com a idade, tanto nutricional quanto de presença de neoplasia, a gente tem uma porcentagem maior no grupo idoso, na faixa etária um pouco mais elevada. E sendo que até 35% fica sem causa, quando se avalia a porcentagem, mas a mais comum é a ferropriva, em segundo aí vamos colocar a macrocítica como 2 a 4%. Então você vê que a frequência é bem menor, porém é uma anemia que deve ser considerada na população idosa. Só para a gente se situar, o que a gente sabe de anemia, né? A série vermelha, gente, quando tem uma queda da hemoglobina e diminui a distribuição do oxigênio para os tecidos, em resposta a essa anemia e hipóxia, a gente tem um aumento da eritropoetina, que é aquele fator, né, de crescimento das células eritrocíticas, a célula vermelha, a gente tem um aumento da eritropoetina pelo rim. É isso que faz o eritroblasto, que é a célula jovem lá na medula, fazer a maturação transformar, né, ter a maturação em reticulócito, que geralmente fica um dia na circulação periférica, para maturar em hemácia, que é a célula vermelha que vai ter a hemoglobina, que vai definir a anemia. Em relação à suspeita clínica de anemia, o que a gente tem é que a clínica do paciente que tem anemia, ela sugere, ela na verdade acontece por um mecanismo fisiopatológico de resposta a essa hipóxia. Então, o mecanismo de resposta do corpo à hipóxia é aumentar o volume plasmático, ter aumento da frequência cardíaca, do débito cardíaco, vasodilatação periférica. Isso vai causar sintomas inespecíficos, que são sintomas que a gente considera como suspeita clínica de anemia, né? O paciente vai ter hipotensão, então a gente vê isso muito ambulatório. Minha pressão tá ficando baixa, eu tô passando mal, sinto fraqueza. Então, assim, falta de ar, né, dispneia, palpitação por conta de uma resposta a essa hipóxia, tontura, cefaleia em geral leve, de intensidade moderada a leve, palidez e fraqueza. Então, são suspeitas, a suspeita clínica de anemia, que são sintomas bem inespecíficos. Para a gente poder investigar melhor, né, se isso realmente é uma anemia, a gente vai precisar de avaliar a história clínica do paciente, como que é a evolução dessas queixas, achados complementares, como por exemplo, se tem esplenomegalia, sinais de hemólise, alterações de pele, alterações da mucosa e do trato gastrointestinal. Então, esses são, em geral, o que a gente faz no exame clínico e na história do paciente para poder identificar se ele tem outros achados que falam a favor de que possa ser um quadro de anemia ou uma alteração maior. E aí, por isso, o hemograma ele é útil porque ele vai ajudar a gente a classificar, né? A classificação da anemia, ela vai ser uma das classificações, porque a gente tem várias. Então, assim, primeira coisa, identificou anemia, hemoglobina abaixo de 12 ou 13. Tem anemia? Tem anemia, ok. Tem sintomas sugestivos de anemia que são compatíveis? Tem sintomas. Aí a gente vai avaliar no próprio hemograma, quando a gente avalia a hemoglobina, se tem um volume corpuscular aumentado, normal ou diminuído.
Então, a anemia microcítica é quando esse volume está abaixo de 80, normocítica entre 80 e 100, macrocítica acima de 100. Então, aqui a gente tem a macrocítica, que é quando tem esse volume aumentado ali da hemácia. Em relação à classificação por etiologia, a gente vai ver muito com a história clínica do paciente e com alguns exames complementares. Então, ele pode ser uma anemia de origem nutricional, por uma deficiência nutricional, por falta de ingesta ou de absorção. Pode ser por uma alta demanda, como caso a gestação, hipermetabolismo, né, hipertiroidismo. Pode ser por perda, né, e não reposição suficiente, como sangramento, sepse grave. Ou é um problema central, problema primário da medula na produção da série vermelha, tanto na questão da proliferação quanto na própria maturação dessas células. Então, isso são outras formas de classificar a anemia que não pelo VCM. E aí aqui a gente entra no conceito dos reticulócitos, né? O que são os reticulócitos? A gente viu lá anteriormente que reticulócito é uma fase da série vermelha mais jovem. Então é uma célula maior que fica mais ou menos um dia na circulação até se transformar numa hemácia. O reticulócito ele é possível de ser avaliado em exame laboratorial. E o que ele vai identificar para a gente? Se você tem uma quantidade aumentada de reticulócito, essa medula está tentando liberar, acaba liberando células jovens para a circulação porque a tendência de produzir mais células vermelhas para repor aquela anemia que o paciente está apresentando. Então, assim, se o valor de reticulócito está baixo, a gente considera hipoproliferativa, ou seja, a medula não consegue repor essas células vermelhas, ela tem uma falha na produção. E aí a gente sabe que isso acontece ou por falta de nutrientes, então são as anemias carenciais, ou por problemas medulares intrínsecos da medula, então são as anemias hipoproliferativas, é outra forma de fazer a classificação. Quando esse valor de reticulócito está reduzido. E quando a anemia é normoproliferativa ou hiperproliferativa, se ela for normoproliferativa, ela consegue, a gente tem uma porcentagem até de 2% de reticulócitos que são encontrados na circulação. É pouco, então reticulócito não é uma célula normal da parte periférica do sangue, ele é mais encontrado na medula. Na medula sim tem que ter reticulócito, agora na sangue periférico até 2% é normal. Se a gente tem um valor normal ou aumentado, a gente considera como hiperproliferativa. Ou seja, existe hemólise que está causando um aumento, né, dessa liberação de células jovens para o sangue, ou sangramento agudo, que também é uma das causas de você ter uma hiperproliferação. Então, isso tudo faz parte do raciocínio das anemias para a gente poder identificar onde que está a anemia macrocítica nisso. Em relação às causas, né, como a gente falou anteriormente, como classificação causal, a gente tem as deficiências nutricionais e carenciais, que são pela ausência de nutrientes que formam essas hemácias, que é a causa mais comum que a gente tem tanto na ferropriva quanto na macrocítica. As causas nutricionais são as mais comuns, né? E quando eu falo deficiência nutricional / carencial, gente, eu não tô falando necessariamente de baixa ingesta, tá? Porque às vezes o paciente tem uma ingesta adequada, mas ele não tem absorção. Ou ele tem uma absorção, mas inibe a distribuição da droga, a distribuição do nutriente por uso de uma droga, por exemplo, uma medicação. Ou ela não tem o transportador e não disponibiliza esse nutriente para a hemácia. Então, tudo que está nessa via de entrada no corpo, né, que no caso seria via alimentação, absorção e utilização do corpo desse nutriente, tudo que está antes disso é uma deficiência nutricional carencial. Então, isso é importante ficar claro para vocês, que nem sempre vai ser, a pessoa não come bem, ou então ela é vegana ou vegetariana. Não é necessariamente isso. Em relação à classificação que a gente tem pelos índices hematrimétricos, a gente vai ter o que a gente falou do VCM e do CHCM, as normocíticas e normocrômicas, né, que está aqui a perda de sangue, anemia aplástica pode fazer isso, hipocromia microcítica, que está a ferropriva, que é a principal, anemia de doença crônica, a sideroblástica, que é a talassemia, e a macrocítica, que é o nosso grupo, que é a megaloblástica, que é a deficiência de B12,
deficiência de folato. Dentre a megaloblástica é um grande grupo, e aí a gente tem a perniciosa, que é um subtipo da megaloblástica, que a gente vai falar também um pouquinho, e a mielodisplasia, que é uma doença, uma neoplasia hematológica, que também causa anemia macrocítica, tá? Então, basicamente, a macrocítica são divididas nesses dois grandes grupos, que é a megaloblástica, que é por deficiência, né, ou disfunção da utilização da vitamina B12 ou ácido fólico, e a não megaloblástica, que é quando não tem deficiência de B12 e ácido fólico, mas você tem um outro mecanismo gerando essa anemia macrocítica, então uma disfunção hepática, uma síndrome mielodisplásica, hipotiroidismo, alcoolismo. Então, esses dois grandes grupos separam as anemias macrocíticas para a gente poder entender. Quando a gente fala megaloblástica, então a gente está falando necessariamente dos nutrientes, B12 e ácido fólico, ou uma deficiência ou uma disfunção na utilização desses dois nutrientes. Então, aqui, a macrocítica, pelo conceito, é um volume corpuscular acima de 100, e as principais causas que a gente falou são as carenciais, é a deficiência de B12 e folato. Outras causas, né, que são não megaloblásticas, doença hepática, hipotiroidismo, etilismo, mielodisplasia e uso de drogas, né, de medicamentos, que vão interferir diretamente na formação ali, na divisão do DNA, que a gente vai falar mais pra frente, né, como, por exemplo, zidovudina, então antirretroviral, hidroxiureia e metrotexato, que fazem parte de tratamento reumatológico, quimioterapia. E lembrar que aqui nesse fluxograma a gente vê, ó, anemia macrocítica. O que a gente vai fazer logo depois de identificar a macrocitose? Avaliar os reticulócitos. Então, reticulocitose, que é um aumento desse reticulócito, então uma hiperproliferação, a gente vai pensar na hemolítica, porque assim, a hemólise ela pode acontecer num grau tão intenso que vai faltar B12 e folato para o tanto de célula que tem que ser produzida para poder repor na circulação periférica. Então, o reticulócito aumentado, eu tenho que pensar em hemólise. Reticulócitos normais ou diminuídos, ou seja, ou a medula não está produzindo ou ela produz um tanto normal. Aí sim que eu vou pensar na deficiência de B12 e ácido fólico, né? Não vou pensar em hemólise. Então, deu reticulócito aumentado, eu vou pensar em hemólise. Então, eu vou para um outro braço de investigação. Quando está normal ou diminuído, a gente vai avaliar dosagem de folato, dosagem de vitamina B12, vou ver se tem aumento de DHL, função hepática, para poder triar esse paciente, para saber se é megaloblástica. Necessariamente, se a gente tem redução do folato ou da B12, que é uma deficiência desses dois, a gente coloca como megaloblástica, tá? Se a gente tiver não tem alteração da B12 do folato e existe uma megaloblastose, ou seja, a gente tem muitas células grandes, né, uma macrocitose, eu vou investigar, inclusive eu posso olhar isso na hematoscopia ou pedir um exame de medula, eu vou pensar em mielodisplasia. Naquele local que a gente fica na dúvida, que não tem tanta alteração, né, de vitamina B12 e de folato, aí eu vou ficar na dúvida, eu vou fazer uma investigação um pouco mais detalhada, mas esse aqui é o fluxograma da investigação da macrocítica. A megaloblástica, gente, então é isso, é uma redução, é uma anemia, né, uma queda da hemoglobina, redução do número de glóbulos vermelhos normais, porque eu vou ter hemácias maiores, né, isso mostra pelo VCM, então eu tenho hemácias maiores, imaturas e disfuncionais, ou seja, a megaloblástica e a macrocítica, né, que a gente está falando, que é o grande tipo que está dentro da megaloblástica, está dentro da macrocítica, é uma alteração da divisão celular. Quando eu falo isso, eu quero falar aqui, quando a gente tem na medula a produção da série vermelha, a gente tem que fazer a divisão do citoplasma e do DNA. Quando essa divisão do DNA ela não ocorre de forma normal, e a gente tem uma falha nessa maturação, é como se o citoplasma fizesse a maturação normal, porque não está faltando nada para ele dividir, mas o DNA não acompanha. Então, dessa forma, eu vou ter uma divisão celular alterada. Então, eu vou ficar com uma célula bem grande, com muito citoplasma e com um núcleo não dividido. Isso é um eritrócito macrocítico, que tem uma falha de maturação entre o núcleo e o citoplasma. E eu consigo identificar isso
e definir que isso acontece por essa divisão alterada porque falta B12 e folato. Por que eu sei disso? Porque a B12 e o folato são essenciais na divisão do material genético, do DNA. Na verdade, a B12, gente, ela é o substrato e o folato é um cofator importante na produção das bases do DNA. Se eu não tenho esses nutrientes, eu não consigo dividir o DNA de forma normal. Tem em mente que existem alterações, sintomas clínicos importantes na deficiência da B12, como sintoma neurológico, e a definição dessa etiologia, se é B12 ou se é folato, ela é importante porque eu vou precisar saber o que eu preciso repor e o tempo de tratamento, via de administração, dose. Então é importante eu identificar se ela é por B12 e folato ou só por B12 ou por folato. E se de fato tem deficiência desses nutrientes e se a macrocitose, né, a megaloblastose é decorrente de outra causa, alguma coisa está atrasando a divisão do DNA, impedindo, e não é deficiência desses nutrientes. Então aí pode ser um problema primário na medula, uma síndrome mielodisplásica, uma doença maligna. Então aí isso vai me fazer diferenciar entre esses quadros e ver o tratamento.